Boa noite. Meu nome é Joaquina da Silva e eu sou pedagoga. E estou concorrendo a uma vaga no processo de PSS do Estado do Paraná. O nosso tema de hoje é acompanhamento da hora-atividade, plano de aula, metodologias ativas, recursos educacionais digitais e avaliação. No entanto, nós focaremos nas metodologias ativas e nos recursos educacionais digitais, isso dentro do acompanhamento da hora-atividade, ok? E qual é a nossa situação problema? A nossa situação problema é como o acompanhamento da hora-atividade pode promover um avanço no processo de ensino e aprendizagem e incentivar o docente a utilizar tanto as metodologias ativas como os recursos educacionais digitais para realizar aulas mais dinâmicas e engajadoras? Bom, para nós conseguirmos entrar nessa situação problema, é muito importante duas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que o docente precisa ter clara a noção de que o acompanhamento da hora atividade não é uma punição, não é um controle, e sim uma troca de experiências. Na verdade, como nós vimos, né, como nós sempre vimos nas nossas formações, é um presente, um presente para ambas as partes, porque é um momento de crescimento, é um momento de troca de ideias, um momento de formação entre pares. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entendermos o contexto dessa ação. Então, nessa nossa situação hipotética, o professor de um sétimo ano do componente curricular de História, ele já foi observado em suas aulas e nós já verificamos que nesta disciplina o nível de alunos abaixo do básico, o nível, não, me desculpe, o índice de alunos abaixo do básico está muito elevado, acima de 50%. Este docente, ele utiliza apenas aulas tradicionais, com o uso do livro didático e quadro negro, com os alunos copiando. E os alunos não estão extremamente motivados nessas aulas. Então, como eu, enquanto pedagoga, vou usar o acompanhamento da hora-atividade para conversar com esse professor, para verificar o que ele sabe de metodologias ativas, o que ele usa e o que ele poderia usar? Como que nós podemos construir esse diálogo? Então, esse é o nosso contexto, esse é a nossa situação e nosso objetivo é realmente promover um ensino, um processo de ensino-aprendizado muito mais eficiente e no qual, inclusive, o aluno tenha mais autonomia, ok? Então, antes disso, nós precisamos também mais uma coisinha. Nós precisamos entender qual a intencionalidade do acompanhamento da hora-atividade. Então, ela é um processo de orientação para o professor, mas também é o momento de ouvir e de apoiar esse professor. Não é apenas chegar e despejar recomendações. Olha, professor, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo, porque a sua turma não está bem. Não, você precisa ouvir. Você tem que ouvir os anseios dele, ouvir quais são as dificuldades, quais são os problemas, o porquê que essa turma está assim. Então, a escuta, a escuta é muito importante nesse processo, ok? Continuando, nós precisamos ter uma organização do tempo. O que que nós pretendemos com esse acompanhamento da hora-atividade? Então, nós temos que organizar o nosso tempo para atingir o objetivo proposto. Nós precisamos determinar as etapas a serem desenvolvidas para que nós consigamos atingir o objetivo. E nós também podemos usar esse momento do acompanhamento da hora pedagógica, desculpa, da hora atividade, para compartilhar experiências. Mas isso vamos falar um pouquinho adiante, como vamos compartilhar essas experiências. E, por fim, nós podemos também mediar os problemas nessa hora atividade. Então, esses são alguns
algumas das características que nós temos nesse acompanhamento de nossa hora, nossa hora atividade, ok? Voltando à questão, à contextualização. Então, esse professor é um professor já que está há bastante tempo nessa escola, é um professor que já tem o seu ritmo de trabalho, como nós falamos, pautado basicamente no livro didático no quadro. Então, como que nós vamos apresentar as metodologias ativas? É um desafio bem grande. Então, uma das formas de apresentação é através de boas práticas. Essas boas práticas não foram coletadas na própria escola. Por quê? Para evitar a comparação com os colegas. Porque nem todo professor recebe bem a crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva. Então, nós buscamos boas práticas em outras escolas da rede estadual, que estão compartilhadas em diversos locais. Então, através dessas boas práticas, nós elencamos algumas metodologias ativas que o professor pode utilizar. E, em especial, na disciplina, no componente curricular de História, nós podemos elencar. Primeiro, o professor poderia discutir problemas históricos que podem ser usados para que os alunos investiguem e propõem soluções, conectando eventos do passado com questões contemporâneas. Então, é, são infinitas as possibilidades dele utilizar esse recurso. Ah, aqui ele usaria uma metodologia muito importante também, que é a aprendizagem entre pares, porque ele organizaria em grupos, em duplas, para buscar soluções. Então, é um recurso muito importante e uma ferramenta muito útil, porque motiva os alunos, eles querem resolver um problema. Então, essa seria uma metodologia ativa. Uma segunda que nós poderíamos explorar é o estudo de caso, no qual o docente poderia sugerir casos históricos para promover debates e análise crítica, na qual os alunos possam explorar diferentes perspectivas de um mesmo evento. Em história, tem algo que se chama o IC. E se fosse desse jeito e não daquele? E se esse lado tivesse ganho? Então, o estudo de caso, ele pode dar asas à imaginação e o aluno também, em equipes, né? Os alunos podem promover uma aprendizagem muito mais significativa. A outra metodologia ativa que nós podemos sugerir para esse docente é a sala de aula invertida. Então, o professor pode fornecer materiais de leitura, ou vídeos, ou sites, para que os alunos pesquisem temas históricos antes das aulas. E o momento da sala de aula vai ser para a discussão, para a troca de ideias, para promover o conhecimento. E, apesar de que muitos professores já utilizam bem. E a outra metodologia ativa que nós poderíamos sugerir para o professor é a gamificação, porque aqui entra também os recursos educacionais digitais. Hoje nós temos à nossa disposição diversas ferramentas, mas vamos explorar algumas. Uma delas é o Quizzes, plataforma que está aí gratuita, que o professor pode. Nossa, são infinitas possibilidades. Ele pode fazer uma avaliação divertida, usando o Pico da Maestria, por exemplo. Ele pode fazer uma atividade entre pares, criando grupos que competirão de uma forma saudável. Ele pode postar as suas atividades de casa. Então, são muitas opções para o quizzes. Nessa mesma linha, nós temos o Kahoot, que é uma outra opção muito bacana, muito legal, que os alunos gostam muito. E o professor pode verificar já Kahoots prontos dentro do seu próprio conteúdo. Então, ele pode atribuir para os alunos tanto de uma forma síncrona como assíncrona.
Ele pode utilizar o WordWall, que é uma outra ferramenta de gamificação, também na qual ele pode ele mesmo construir o seu jogo ou pegar algum material pronto. Então, assim, são diversas ferramentas que ele tem à disposição. Então, nessa aula atividade, nesse acompanhamento de hora atividade, o que nós queremos é mostrar para ele que ele pode trazer ferramentas novas, ferramentas que promovem uma aprendizagem significativa. E que sim, todo o conhecimento que ele tem não vai ser jogado fora. Ele apenas vai passá-lo de uma forma diferente e construir e reconstruir esse conhecimento com seus alunos. Então, as metodologias ativas estão aí não para substituir o professor, mas para ajudá-lo a tornar suas aulas muito mais engajadas e prazerosas. É isso aí. Espero que tenham gostado.